Shalom! Nessa semana começa o livro de Shemot, que conta a história do povo de Israel no Egito e da escravidão. Essa paraxá é do segundo livro da Torá e também do segundo livro da Bíblia. Vamos falar e meditar sobre como um povo que era livre dentro do Egito, tendo um vice-rei, que era José, que fazia parte, se tornar escravos, passar a ser escravos. Vamos decorrer com referência nos dias de hoje, não só dos dias de hoje, mas que podemos ver em todas as gerações acontecendo. Ali relata um novo faraó, que esse faraó não conhecia José, de fato não conheceu pessoalmente, que a Torá quer dizer, ou não conhecia a história de José. No livro do Favosefo, ele diz lá que uma nova família entrou, uma nova família subiu ao trono. Ele está mostrando que o faraó, na época de Yosef e de José, até aquele momento, era de uma outra dinastia totalmente diferente da dinastia que entrou. Alguns dizem que essa dinastia que entrou na época, depois que não conhecia José, era uma dinastia que foi deposta do trono pela outra família. E que essa família, que na época de José, o faraó da época de José, ele veio do mesmo pensamento, que era pastores, né? Então, enquanto eles receberam a família de Yaakov no Egito e viu que todos eram pastores, ele deu as melhores terras para o povo de Israel. Por quê? Os hebreus, porque eles olharam e viram, né? São pastores. Então, tinha uma admiração e também partia um pouco de uma idolatria também sobre os pastores. Porque os que estavam no poder vêm de origem de pastores. O que chegou ali agora, ele já não tinha esse mesmo pensamento. Agora a pergunta fica, ele já não conhecia José por causa dessa questão de troca. Então tem uma pergunta: como o povo de Israel se tornou escravo no Egito? Quantos sabem a história, né? Tem um Midrash que traz isso, que o faraó disse que precisava fazer novos depósitos, né? Novos depósitos, fazer novas construções no país e que precisaria da mão de obra de todo o povo. Então ele convenceu todo o povo a ir trabalhar. E o faraó, no outro dia de manhã, ele aparece com uma pazinha, com as ferramentas na mão, e o faraó vai botar a mão. Então todo o povo olha o faraó trabalhando e pensa: se o faraó está fazendo, por que eu não vou fazer? Então todos começaram a trabalhar. Somente quem não foi trabalhar é o sacerdote, né? E a tribo de Levi, que não foi. E ela foi questionada sobre isso. Quando foram questionar ela, ela diz: nós aqui temos que estudar as leis que o nosso povo tem que praticar, para poder instruir eles. Como eles eram vistos nesse sentido, como também sacerdotes, né, pelo povo egípcio, eles não foram incomodados. E na história, a única tribo, de fato, que não foi escravizada foi a tribo de Levi. Então, todo o povo de Israel estava lá trabalhando, fazendo a construção que o povo do faraó propôs, mas no outro dia o faraó não apareceu. Ele disse: eu tenho que governar o país, eu não posso ir e largar o país. Todo mundo pensou: correto, isso é certo, o faraó não tem que ir fazer isso. No outro dia ele falou: não, agora tem que ser os ministros, preciso também dos meus ministros. E devagar ele foi tirando todas as pessoas e mostrando que elas tinham uma função, elas não poderiam estar construindo a cidade, né? E com isso também, provavelmente, algum do povo de Israel também saiu porque necessitava da mão de obra, necessitava deles em alguns cargos. Mas a massa em si ficou ali trabalhando. Quando o povo olhou, eles já estavam todos eles trabalhando sem ser remunerados e viraram escravos. Foram enganados e não poderiam mais sair daquilo que eles foi colocado. E ao contrário, foi sempre colocado mais sobre eles cargos e mais escravidão. Então os filhos começaram a nascer, já nasciam naquele mundo. Eles não sabiam mais o que era liberdade. Então hoje também podemos olhar um pouco para isso, na referência, né? Que vemos isso, que é feito isso então, com a população. E falar que é um bem maior, vamos fazer um bem maior para o povo, mas na verdade o intuito é de roubar algo do povo, escravizar o povo, perseguir alguma parte do povo. Isso também aconteceu na Torre de Babel, com Nimrod, né? O Nimrod tinha um intuito com seus ministros e eles convenceram o povo a trabalhar na construção da Torre de Babel. Ele falou para o povo: vamos construir uma torre onde que todos possam olhar e vir e se abrigar, e se tiver um novo dilúvio, que todos nós podemos sobreviver desse dilúvio. E todos tinham a função, né? Era entregue para eles palavras
e eles tinham construído na sua casa tijolos. Então, naquela época, as pessoas começaram a fazer os seus tijolos e eles estavam tão empenhados nisso, trazendo meditação de palavras, e levavam esses tijolos ao ponto de um tijolo cair, a pessoa se atirar para salvar o tijolo, se matavam para salvar o tijolo. Isso era o que o Nimrod falou para o povo, mas o intuito do Nimrod e de todos que estavam ali cercando ele era de dominar os céus. Nimrod dizia: vamos construir essa torre, e com todas essas palavras que estão sendo geradas nessa torre, com força, ela vai trazer uma força para nós de Kabbalah, de força, né, espiritual, que vamos dominar os anjos e o próprio Deus. Nimrod queria dominar o mundo. Então essa história que as pessoas falam que o diabo ele queria tomar o trono de Deus, na verdade está falando da história do Nimrod. Nimrod que tinha esse intuito. Somente um ser humano pode pensar dessa forma. E ele achou que ele poderia trazer e dominar Deus. E Deus fazia o Hashem servir a ele. Mas aconteceu o que? Hashem olhou e viu que Nimrod estava trazendo já escuridão sobre o mundo. Eles estavam conseguindo escravizar alguns anjos. E Hashem falou que ele estava tendo um intuito. E não é ter o intuito de dominar Hashem. Ele é trazer destruição ao mundo. Então as línguas foram confundidas. E isso reflete sempre na sociedade. Sempre olhamos os líderes e eles falam: não, vamos fazer isso para o melhor da população, vamos fazer isso para a população da população. E as pessoas aceitam aquilo, né? Porque o povo tem esse intuito, esse desejo por salvadores, né? De acreditar que dali de um político vai sair um salvador. Esse é o ponto. Então, o que eu digo para vocês é que a gente sempre tem que estar olhando, confiar primeiro em Hashem, sempre em Hashem, ver que tudo que um outro líder ou qualquer pessoa vem trazer, se aquilo que está de acordo com a vontade de Hashem, entendeu? Esse é o ponto principal. Outro ponto que podemos ver na Parashá, o faraó determinou que todos os meninos morreriam no início. Começou com os hebreus e isso depois expandiu para todas as outras classes que não fosse da alta realeza. Porque, de fato, não está na Torá, mas está em Midrash e em outros livros, trazendo no Talmud, que tinha alguns falam profeta, outros falam magos, né? Que o que cercava o faraó, ele prevê, ou um deles preveu, que nasceria uma criança. Essa criança era que se libertaria o povo hebreu e seria contra ele. E ele não sabia se de fato essa criança fazia parte do povo hebreu ou se pertencia a qualquer outra classe social que estava abaixo dos egípcios. Então ele preferiu, com medo de saber o que tinha acontecido no passado, o que ele determinou, pegasse todos os garotos e jogasse no rio Nilo. E com ameaça, né, se uma pessoa não fizesse, um pai ou a mãe não fizesse isso, ele mataria toda a família. Então as pessoas pensam assim: puxa, eu vou morrer, vou ver meus outros filhos morrerem se eu não matar essa criança. Então acabavam alguns pais entregando seu filho para salvar a vida dos outros. E que a gente vê aqui que o líder do povo na época era o pai de Moshe. E a Torá fala: e um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. Não fala o nome deles ali. E dali nasceu Moshe. Só que Moshe tinha 2 irmãos mais velhos, né? Miriam, que em português seria Maria, Miriam, e teria Arão. Os 2 irmãos eram mais velhos que Moshe. Então, como assim? Eles tiveram filhos antes do casamento? Na verdade, o pai de Moshe, quando viu esse decreto do faraó, ele determinou que todos os homens se separassem de suas esposas. Ele falou assim: não, se nós vamos ter filhos a qual vão ser mortos, para que continuar casados? Só que a filha Miriam disse para o pai, né, depois que ele decretou isso, e se separou. A sua mulher e muitos homens se separaram, seguiram esse caminho que ele determinou. A filha dele, Miriam, irmã de Moshe, fala para ele: pai, o senhor é pior do que o faraó. E ele fica espantado e pergunta por quê. Ela fala assim: o faraó decretou a morte somente sobre os meninos. O Senhor decreta a morte sobre os meninos e também sobre as meninas. Eu: como assim, minha filha? Eu falo assim: pai, se nosso povo não se casar, não vai nascer nem menino, mas também não vai nascer meninas. Então o Senhor decretou que todos morressem, e assim acabará nosso povo. Enquanto ele observou e viu esse decreto errado, ele retornou ao contrário, com outro decreto que todos deveriam retornar para suas esposas. E assim aconteceu, que fala novamente que ele casou, e assim nasceu Moshe.
que podemos tirar desse ensinamento, né, que a Miriam fala para o seu pai? Hoje vivemos numa sociedade onde ela decreta a morte de várias crianças. Aí tu fala assim, como assim, Michel? Não tem esses decretos de morte? Sim. Enquanto boa parte das famílias decide não ter filhos hoje mais. Enquanto um jovem ele já começa a crescer e pensando em constituir primeiro a casa, um trabalho, a moça da mesma forma, e deixa isso para filho por muito mais tarde. Porque ele vem com o pensamento que não, que ter filho hoje é caro. E eu pergunto, que dia na sociedade que ter filho foi barato? Mas ele adquire um carro, que é uma família, que tem muitos gastos. E o filho não pode ter. Ele quer pagar o melhor dos estudos, né? Não digo que não tem que fazer isso, entenda? Mas, com isso, as pessoas estão deixando de ter filhos. A sociedade, em geral, ocidental, isso não atinge muitas outras sociedades, atinge mais muito a sociedade ocidental, algumas orientais, como o Japão, né? A China também já está começando a ter esse declínio, mas isso está mais impregnado dentro da sociedade ocidental, na Europa, América Latina em geral, Brasil, com esse pensamento. Conheço vários jovens, várias pessoas, amigos quando era garoto, que eram casados e se tiverem um filho, é muito. Tem os que não, infelizmente, não têm oportunidade e não podem ter filhos, é uma outra história, mas tem aqueles que podem ter filhos e não querem ter filhos, porque estão pensando em outras coisas, né? Mulheres que não querem ter mais filhos para manter o corpo bonito, entra num problema lá atrás também na Torá, a gente uma hora vai falar sobre isso, e vemos na sociedade esse pensamento egoísta, só eu quero ganhar dinheiro, Uma vez eu estava conversando com um amigo, né, porque eu morava no Brasil ainda, e cheguei para ele, tem um tempo sem ver ele, encontrei com ele assim, aí amigo, você tá, tudo bem? A gente, muito amigo mesmo, e perguntei sobre o filho dele, né, e falei assim, e ele já casou? Ele disse, não, que tá maluco? Ele primeiro tem que se formar na faculdade, comprar casa, depois pensar nisso. E eu olhei para esse amigo e perguntei, e você? Quando você casou, você tinha o quê? Aí ele olhou para minha cara sem graça e disse, não tinha nada. O que você tem hoje? Você não tem uma casa? Na verdade, um casarão, onde está construindo ali até mesmo coisas para alugar? Você não tem um carro? Você não tem uma estabilidade, uma vida mais estável? Precisou você criar essa vida estável para depois casar? Você e sua esposa não construíram isso? E ele olhou para mim e disse, é verdade. Eu falei assim, é isso que está acabando com a sociedade. Essa mentira que colocaram na mente da sociedade. Esse medo de construir uma família. Hoje eu vejo diversos vídeos no YouTube de advogados falando, né, sobre como eu faço isso para me proteger, como eu faço aquilo para dar, se eu tenho direito, se eu não tenho direito. As pessoas estão querendo mais de ter direito, não ter direito sobre uma propriedade que ela às vezes nem construiu. Será que eu tenho direito do carro do meu namorado? Né? É uma pergunta. Será que ela tem um carro? Será que ele tem? Será que eu não tenho? Eu vejo que a sociedade está pregnada em querer algo do outro e está esquecendo da geração futura. A Torá diz crescer e multiplicar. O que é? Juntar, casar, ter filhos, e crescer e multiplicar, no sentido de fazer a população crescer. As pessoas podem dizer assim, não, Michel, hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo. Só que nós estamos chegando no topo, né? Porque como a sociedade está ficando mais velha e crianças estão continuando a nascer, nós estamos chegando no topo. Tem até um vídeo do Elon Musk falando sobre isso. Daqui a uns dias as pessoas vão começar a morrer, muitos idosos a falecer, e o número vai cair drasticamente, podendo, daqui 10 a 20 anos, chegarem a 5 bilhões, 3 bilhões de pessoas morrerem no mundo. Sem nada. E se tiver alguma guerra, pior ainda, como está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, aqui mesmo em Israel. Só que a diferença que é o mundo ocidental, e como a própria China também está no auge dela, mas já também está entrando em declínio, temos outras sociedades que não estão parando de crescer, que é a sociedade muçulmana e a Índia também. Eles estão crescendo e se multiplicando. A própria Turquia, né, depois do fim do Império Otomano, se as pessoas estudarem um pouco, vai ver que a Turquia era mais laica, não era tão religiosa. A sociedade não era tão religiosa e que predominava mais era a fé muçulmana. Hoje, o Erdogan e a maioria dos deputados que tem lá na Turquia já são pessoas associadas ao Islã, à fé muçulmana. O próprio Irã,
até 1979, ele era, até antes, era um país laico, onde que via mulheres andando à vontade, e enquanto a sociedade muçulmana não conseguiu tomar o poder, e hoje o Irã é um país totalmente xiita, bem forte nas crenças, que infelizmente mulheres não podem estudar, tem tudo aquilo preso. E eles estão crescendo, porque eles multiplicam muito, casam, têm muitos filhos. E as pessoas, elas hoje, com seus egoísmos de não crescer, não multiplicar, querendo somente crescer e multiplicar em questão de fortuna, e às vezes vai ver um casal que tem filho, é um filho único, com essa questão toda de, não pode o filho não ter isso, não, meu filho não tem aquilo. E desculpa, eu venho de uma família pobre, que eu lembro quando criança, minha mãe tinha que comprar uma maçã e dividir para 4. Hoje nós vivemos numa sociedade onde dificilmente uma mãe vai comprar uma maçã. Existe muita pobreza ainda no Brasil, mas a pobreza de hoje não se compara à pobreza de 30 anos ou 40 anos atrás. A pobreza vem diminuindo, graças a Shem. Só que a sociedade ainda vem com esse ponto. E pagar um bom colégio. Não. Você quer dar um conhecimento ao seu filho? Você quer que seu filho tenha um bom conhecimento? Começa você a estudar. Começa a pegar um livro e ler. Michel, isso é cansativo, dá sono. Sim, dá sono, porque quem não está acostumado a ler, começa a dar sono. Mas se você botar um livro, um lugar estratégico, você chegar em casa, em vez de você mexer com o celular de princípio, pegar um livro e ler 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos diário, você vai começar a criar hábito. O seu filho vai começar a ver você a ler. E ele também vai começar a criar esse hábito. O hábito da leitura expande a mente, expande o conhecimento. O colégio vai ensinar para o seu filho matemática, a língua portuguesa, a geografia, algumas coisas, mas ele vai começar a ver um pai que pensa mais. O pai vai ser uma referência para ele, a mãe vai ser uma referência para ele. E ele, quando chegar numa faculdade, ele vai chegar com a mente muito mais aberta para isso. Ele não vai olhar para um professor e vai achar que aquela pessoa ali é um deus. Agora ele vai poder se curvar e se admirar a sabedoria da tal pessoa que não tem. E desculpa, o dos professores lá não tem, eles têm muito conhecimento e divulgam muitas informações falsas aos seus alunos. E acontece, eu já vi muitos jovens chegam lá ficam com um pensamento distorcido, porque os pais deixam isso para os professores. E vejo muitos pais depois estar lamentando um futuro que ele não queria para os seus filhos. E seu filho escolhendo um futuro totalmente ao oposto dele. E filhos, me desculpe você, filhos foi criado para que eles possam se dar continuidade àquilo que nós acreditamos. Pode ser que o que acreditamos seja errado e o filho expande para algo novo, mas que ele não foge tão longe daquilo que a gente projeta. Ele possa dar continuidade, trazer netos e assim por diante. O que nós vemos na sociedade é o contrário disso hoje. E vai acontecer na sociedade ocidental, vai ser dominada por outros povos. Que isso é parte da história, se a gente for analisar. Os gregos, o que aconteceu com os gregos, com as grandes civilizações que foram se deixando dominar para essa questão de somente conhecimento, prazeres, foram deixando de crescer, foram dominados por outra sociedade e que vem com esse intuito de crescer. Então amanhã, hoje, boa parte das pessoas que estão hoje aqui assistindo esse vídeo, você não vai compartilhar do que vai acontecer no futuro, mas seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, quem for, vai estar lá, de repente, sendo obrigado a se curvar à religião muçulmana. Improvável que muitos pensam, a China, muitos dizem, a China vai ser o novo império. Não, eu digo para você, o novo império do mundo vai estar na mão da Índia, não nem no mundo muçulmano. O muçulmano tem essa muita briga entre eles. O que vai dominar o mundo mesmo é a Índia. O Irã, com essas guerras que acontecem contra Israel, o Irã nada mais financia isso, é porque ele quer ter um contexto diante dos muçulmanos no mundo. Não pensa que é a guerra de Israel porque ele é o soldado de Israel, não. Ele quer ter que os muçulmanos olhem para ele como o arauto, aquele que sempre nos protegeu, entendeu? Para que ele possa ter o domínio do contexto do pensamento muçulmano. Ele sabe que os muçulmanos estão se espalhando pelo mundo, eles precisam de algum arauto, um deus, alguém que domine eles. O Irã está tentando tomar essa frente, para que assim leve a população a eleger eles como líder, o arauto da fé muçulmana. Só que isso também não é tão fácil para eles. Acho que eles estão tendo hoje uma opção de pessoas que estão levantando a bandeira em apoio à Palestina. Depois a gente vai contar no próximo vídeo a história sobre o Estado de Israel e a Palestina, para você entender melhor. Então é isso que a gente tem que entender nessa paraxá
E também vou estar falando sobre relacionamentos mais, entender o que elas precisam procurar, que eu vejo que as pessoas não entenderam ainda. O que move a vida delas são relacionamentos. E se você tem um bom relacionamento, isso vai favorecer você se sentir bem, trabalhar melhor, produzir mais na sua vida, ter uma vida mais saudável, estar mais feliz consigo mesmo. É isso que é importante, um bom relacionamento. E as pessoas estão atrás de coisas que insignificativa, que não vai trazer felicidade para elas, vai trazer prazer, não felicidade. Se você está gostando desse vídeo, eu peço que você compartilhe, dá seu like, comenta no vídeo, e todos os comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês, resposta, né? E mencionar o nome da pessoa que fez a pergunta. É isso que a gente pretende aqui, tá? Interagindo com você e que possamos estar crescendo junto, espiritualmente, e fazer a vontade de Hashem. Um abraço, até o próximo vídeo.